Boa noite, pessoal do terceiro semestre de curso de Direito. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema de implemento das obrigações, né? Nós vimos que as obrigações se extinguem com o pagamento, né? E a importância de pagar, de se pagar correto, né? Então, hoje nós vamos ver sobre o objeto do pagamento, sobre o lugar do pagamento e sobre a prova do pagamento, tá? Nós estamos vendo lá pelo artigo 313, 314, 315, né, do Código Civil. É importante a leitura dos artigos para que vocês fixem na memória, né, o assunto que nós estamos trabalhando. Essas aulas de 15, 20 minutos gravada não é suficiente para um aprendizado coerente e condizente com o direito, né? Eu envio o material, mas eu quero que vocês pesquisem, que vocês busquem na doutrina, para que vocês possam aprender. O quanto mais de conhecimento tiver, melhor será, tá bom? Artigo 313, então, diz assim, ó: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, né? Nós vimos que o direito tem uma regra, né, uma regra jurídica, que a pessoa não é obrigada a receber uma prestação, ainda que mais valiosa. Nada força ele a aceitar essa prestação. 314. Também o credor não é obrigado a receber por partes, se assim não for ajustado. Quando você aluga uma casa ou um imóvel, e aí o aluguel é um valor X, a pessoa vem falar para você, eu vou te dar 200, amanhã eu vou te dar 300. Tá errado, porque você não é obrigado a aceitar, porque você alugou por um pagamento, por um valor cheio, tá? 315, dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, tá? Em moeda corrente. Nós vamos ver que tem a diferença, dívida em dinheiro e dívida em valor, tá? Então, aí nós vamos lá para o 318, são nulas as convenções de pagamento, por exemplo, em ouro, né, em dólar, né, muitas convenções em dólar não é permitido, em moeda estrangeira. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou comprar dólar e vou guardar, e vou negociar, e vou revender. Cuidado, você pode estar cometendo um ilícito civil, porque a nossa legislação não permite esse tipo de rendimento. A nossa legislação não permite eu comprar dólar, armazenar e eu vender com a alta dele, tá? A nossa legislação permite investimento em bolsas de valores, né? Permite em bolsas em ações, né? Ela não permite você funcionar ali como agiota, como agiotagem, né? Então tomem cuidado. Aqui ele vai dizer assim, ó: exceto as negociações que permitem a moeda estrangeira, são aquelas negociações cujo tem envolvimento, por exemplo, agora na época da Covid, né? Você pode negociar sim em dólar a compra do medicamento, não, isso aí sim é permitido, tá? Em épocas de situações especiais, aí você pode sim negociar em dólar. Contratos estrangeiros de grandes empresas também pode negociar em dólar. O que nós estamos falando é entre pessoas comuns negociar em dólar. Isso não é permitido. Só é permitido negociar em moeda corrente do nosso país, tá? As obrigações pecuniárias, ou seja, obrigações em dinheiro, né? Elas estão divididas ali na regra geral como dívidas em dinheiro e dívidas em valor. A gente sabe que o nosso Código Civil, ele adotou a forma de pagamento em dinheiro, ou seja, a forma mais comum que a gente vê, né? Admite ali a correção do pagamento através de juros, através de multa, né? Que nós vamos ver mais para frente, né? E a dívida em dinheiro, ela é em moeda nacional, né? Considerada-se o valor nominal. Isso aqui é muito importante, gente. Quando você faz um contrato e as pessoas acham que é bonitinho, não é porque é bonitinho, é porque o nosso Código Civil, ele tem uma previsão legal
que o valor que deve ser observado é o valor nominal. Então, se eu te dou um cheque de R$ 30 e você acrescenta um zero para 300 e você consegue escrever R$ 300, o banco vai pagar porque ele olhou primeiro na escrita o valor nominal que é válido, tá? Então, nos contratos, cuidado, nem se você, a gente sabe que trabalha em cima da boa fé, mas vai que você pega um contrato para analisar e não preste atenção, a pessoa coloca ali o valor numeral, uma quantidade, e em escrito, né, o valor em valor nominal ali, ele coloca outro valor. Professor, eu não sabia disso. Cuidado, né? Isso aí acontece e a pessoa pode estar agindo de má fé. Pode ocorrer também por uma displicência ou algum engano, né? Já aconteceu de eu fazer o aluguel, combinar com a pessoa, tudo um valor, e bater em cima de outro contrato, né? Que um contrato antigo, e aí eu apaguei o valor nominal e coloquei um valor mais baixo por conta da pandemia agora, é claro, né? E esqueci de apagar o valor por extenso, né? O valor, deixei só o numeral. Quando eu percebi, na hora que assinou o contrato, eu falei para ela, eu vou ter que fazer esse contrato novamente. Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, o contrato saiu, o valor numeral tá correto, mas o valor nominal tá errado, tá o valor antigo, que era um valor bem mais alto, né? Ela, não tem problema não. Eu falei, não, tem problema sim, né? Então vamos fazer a coisa certa. Então cuidado com essa questão, a gente tem que memorizar a moeda nacional e o que é considerado é o valor nominal. Outra questão, dívida de valor. Gente, a dívida de valor corresponde ao bem que foi lesado, né? Existem muitas coisas que você combina ali um valor, mas no dia do pagamento aquele bem se perdeu, aquele bem deteriorou, né? Ou aquele bem aconteceu alguma coisa, vai ser avaliado quanto que é o valor daquele bem lesado. E aí nós vamos ver mais para frente que pode ter o dano material e ter o dano moral. E o bem lesado se tornou um valor muito maior. Então é dívida chamada dívida de valor, que vai corresponder ao bem que foi lesado, tá? Outra questão, está no 316, é lícito o aumento progressivo de prestações, tá? O nosso Código Civil, ele permite aumentar as prestações progressivamente, dependendo de inflação, dependendo de algum... É claro que não são todos os contratos que permitem isso, mas podem sim haver aumento de prestações progressivas, tá? E aí, dentro dessa modalidade de pagamento, um tema muito importante a gente falar é a questão do adimplemento substancial, né? É um nominho bonitinho, um nominho novo, mas nada mais nada menos que o pagamento pela metade. O pagamento ali que você paga um pouco, mas fica uma sobrinha, fica um restantezinho, né? Professor, mas eu não cumpri toda a obrigação? Não. Pode acontecer de você pagar uma promissória, uma duplicata, e você deixa os juros para trás. E aí a pessoa manda aquela cobrança, fala, não vou mandar essa cobrança agora não, porque ficou tão pouquinho, mas você não honrou com a obrigação. Então é chamado adimplemento substancial. Considera-se essas situações nas quais fica uma pequena quantidade, né, da parcela da totalidade para ser cumprida, né? Ou seja, faltou uma coisa mínima, faltou uma coisa irrisória, né? E no momento talvez o credor nem vai te cobrar, mas ele pode inclusive jogar para próximas prestações se houver, tá? É chamado de pagamento adimplemento substancial ou adimplemento substancial, tá? Com relação à prova do pagamento, né? Todo mundo que paga quer a prova. Todo mundo que paga merece ali o recibo, merece a nota fiscal, merece a entrega do título, né? Então, quando a gente paga uma dívida, você tem que ter a prova que você pagou, né?
Já viu aquele ditado? Quem paga mal, paga duas vezes, né? E isso pode ser uma verdade no direito. Porque a pessoa, você tem que ter a prova do pagamento, né? Você tem uma promissória, suponhamos, na mão de uma pessoa. E você paga e fala, não, depois você rasga lá, fulano. Pode, eu confio em você, beleza. Mas é aquela pessoa tá apertada, fala, quer saber de uma coisa? Eu vou passar para frente essa promissória, vou dar para outra pessoa e vou falar que eu perdi. Você vai ter que pagar de novo, né? A não ser que você entre na justiça, questionando, dizendo que a primeira que você passou perdeu a promissória, mas a outra tem um título na mão. E quando a pessoa tem o título, pelo direito, o devedor tem que pagar, tá? Existem algumas presunções diante, digamos assim, chamadas presunções de pagamento. Presume-se que a dívida foi paga. Por exemplo, quando ela é representada por um título de crédito, a pessoa tem o título e fala, ó, tá aqui na minha mão. Então, se ele tem o título, eu não paguei, né? Ou se ele resgata esse título, então sinal que ele pagou, né? Nesse caso, se o devedor ele já tem o título na mão, ele não tem obrigação de pagar, tá? Ah, eu devo uma promissória, a promissória veio para mim, vou pagar o que para você, né? Quando é feito por cotas sucessivas, a quitação da última presume-se que pagou todas as anteriores. Por que que eles colocam no boleto? A quitação dessa prestação não presume que as outras foram pagas. Podem colocar à vontade. Só que se você pular uma prestação e eles não te cobrar, e você todo mês é aquele cliente que você paga sempre corretamente, chegou lá no final, você pagou a última e eles vêm te cobrar uma lá atrás, você pode falar, não, eu paguei, eles que não deram baixa, porque a lei me garante esse direito. Professora, mas se eu estiver usando de má fé? Geralmente não tá. Geralmente as pessoas que pagam corretamente, ele paga certinho, né? Quem tem idoso em casa sabe como que é. Minha mãe, a prestação vai vencer dia 10, no dia 8 ela já paga, né? Não pode deixar vencer, não pode deixar. Então é correto, né? Então se ela esqueceu uma para trás, o que é muito difícil, com certeza é a outra que está usando de má fé e cobrando duas vezes. Então o direito resguardou isso. Aquele que paga cota sucessiva, sempre na mesma data, sempre ali digamos assim, com uma presunção de datas, de honestidade, e ele quita a última, a empresa que deixou uma para trás e não cobrou e não informou, né? Porque hoje em dia eles são espertos, eles colocam assim, já pode olhar, existe uma prestação em débito, do mês tal, né? Então eles já estão mais espertos, né? A quitação do capital sem reserva de juros presume-se que foram pagos, ou seja, se a pessoa não incluiu os juros, né, na hora de fazer ali a cobrança e você pagou todo o capital, presume-se que a dívida foi paga. E nós vamos ver que isso é tão sério, por isso que os cartões de crédito no Brasil, eles não recebem o capital primeiro, eles reabatem sempre nos juros. Você paga ali, quando você entra naquela rotatória ali de usar sempre o limite, vai usando, ele vai lá e abate os juros. Ele não abate a prestação, o capital essencial ali. Ele vai abatendo os juros. Então, é uma das formas, porque está na lei, né? Se eu quitar o capital, eu não tenho obrigação, às vezes, de pagar os juros mais, né? Então, eles são espertos, eles descontam sempre os juros primeiro, para depois descontar o capital. Lugar do pagamento. Gente, isso é muito importante. A convenção entre as partes, o acordo entre as partes devem ser honrados. Se você combinou em pagar sempre naquele lugar, naquele horário, tenta cumprir, porque isso pode gerar um problema e um transtorno. Nós vamos ver depois que tem a mora, né? Mora de lugar, mora de tempo. A pessoa entra em mora com o outro, por exemplo, eu combino, vou te entregar o dinheiro na porta do banco, 3 horas da tarde.
E a pessoa vai 3 horas e nada, 3h30 nada, 4 horas a pessoa chega. Ela entrou em mora comigo. Isso é muito sério. Aí ao entrar em mora, professora, mas eu paguei, tá tudo bem não. Olha a consequência jurídica. Caso você entrou em mora, você está causando dano à pessoa. Você combinou entregar às 3 horas da tarde, você foi entregar às 4. Nesse interim você foi assaltado. E aí, você entrou em mora e você causou dano e você não tem condições nem de alegar nada, porque você causou um dano com culpa, né? Aí a culpa é por ação, porque eu sabia que eu tinha que entregar às 3 horas e eu me atrasei, né? Então, tomem cuidado com o lugar do pagamento, é muito sério, e com o tempo do pagamento também, tá? Aí, existe nessa questão do lugar do pagamento, existe 2 tipos na doutrina, né? Dívida querable e dívida portable. Falar bem rapidinho. Querable é aquela expressão que traduz-se por quesível, é onde o credor, ele busca o pagamento. Você vai lembrar assim, querable, o credor busca o pagamento no domicílio do devedor. Já a dívida portable é portável, tá? O devedor leva o pagamento até o credor, tá? Então, essas são a questão do lugar do pagamento e a questão da dívida portable e da dívida querable. Aí também nós temos um pouquinho sobre o pagamento para o credor putativo, que é aquele credor que aparentemente ele é a pessoa a quem você deve pagar. Um exemplo é que durante 2 anos você aluga uma casa e você manda sempre a sua secretária ir buscar o pagamento. Durante 2 anos ela vai todo final de mês buscar o pagamento. Só que ela foi mandada embora e você esqueceu de comunicar o seu inquilino. E aí ela aparece lá e fala, vim buscar o aluguel do seu fulano. Você vai, beleza, 2 anos ela recebendo, você vai e paga. A lei diz que ela é um credor putativo, ela é um credor que não deveria receber, mas você pagou de boa fé. Nesses casos, a lei vai te proteger porque ela tem a teoria da aparência. Ou seja, aparentemente ela era a pessoa que eu deveria pagar, porque durante 2 anos foi-lhe confiável receber o pagamento. Porém, ela foi demitida e não era mais a pessoa a quem eu devia pagar. Mas a lei vai me proteger diante da circunstância que a teoria da aparência me protege. Ou seja, eu usei de boa fé e paguei para uma outra pessoa que usou de má fé, tá? Hoje nós ficamos por aqui e depois nós vamos gravar sobre os pagamentos indiretos, ok?